Arizal ele escreve que Moshe Rabbeinu não teve compreensão no nível de Chokhmah, de sabedoria, só no externo, só no nível de Netzach, Hod, Yesod, Malchut, na parte mais externa. E a gente perguntou como pode ser que os cabalistas, inclusive o Arizal, explicaram níveis cabalísticos, sefirot, esferas muito elevadas, muito acima da Chokhmah, da sabedoria, e ele vem e fala que Moshe Rabbeinu, o maior dos profetas, não captou esse nível. Diz o Morazaken, o assunto é claro, qualquer pessoa consegue entender a diferença entre a compreensão dos sábios da verdade, que são os cabalistas, como Rabbi Shimon bar Yochai e o Arizal, que é uma compreensão de entendimento em relação à compreensão de Moshe Rabbeinu e os outros profetas, que é chamado, a nevoada é chamada de visão. Mamash, é uma visão mesmo. Veraíta Tachorá, você vai ver as minhas costas, a minha parte de trás. Vairei Tashem, os profetas, eu vi Deus, e Deus se revelou, vairá, de visão. Então, é claro que é um exemplo, tudo na Torá é um exemplo, né? Não é viu Deus e Deus falou, claro, não tem uma boca ali, é só para uma maneira de entender, não tem um olho físico. De qualquer jeito, quando a gente dá um exemplo, ele tem que ser parecido com o que a gente quer falar. Se a gente for pegar, por exemplo, a tradução da palavra Vairá Lavashim, que Deus apareceu para Abraham, a tradução da palavra David Galera, ele se revelou. Ou seja, uma revelação muito grande, né? Não é só uma compreensão. Agora, que os cabalistas entendem, não é que se revelou aquele nível de Chokhmah ou de Keter, de quando está se revelando para aquele cabalista. Não, ele está entendendo aquela lógica daquele nível. Já os profetas estão vendo aquele nível revelado. Então, por isso que até o Moshe Rabbeinu, no nível profeta mais elevado, ele viu os níveis muito abaixo do que os níveis que o Arizal explicou. Mas o Arizal não viu, o Arizal está explicando níveis muito mais elevados, mas visão do profeta é totalmente diferente. Então eles não têm uma revelação de Hashem naquele nível, e sim estão captando a profundidade daquela Chokhmah, daquela sabedoria oculta, né, estão conseguindo entender. E por isso que a gente fala Hacham Adif Minavi, um sábio é melhor do que um profeta. Tem várias explicações sobre essa frase. Uma delas que a gente quer falar aqui no nosso contexto é que o sábio, o estudo, você consegue estudar muito mais assuntos do que um navi, do que um profeta consegue ver. Com a sua sabedoria, ele pode alcançar níveis muito elevados de entendimento, mas não é revelação. O que se revela para o profeta é muito, muito abaixo do nível dos assuntos, das esferas que o sábio consegue entender. Porém, esse aqui está entendendo, esse aqui está vendo, então é muito diferente. Né? A parte que revela para os profetas é só o externo, como a gente falou, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, é a parte que o influenciador desce para o receptor e para o receptor, aquilo ali é tudo, vira o intelecto do receptor. Mas, de qualquer jeito, é o externo do superior que vira a vitalidade e a vida do inferior. E essa descida de vitalidade de um nível para o outro, de um superior para o inferior, acontece em todos os mundos, e por isso elas também vão se revelando para os profetas de uma maneira revelada. E dentro de lá tem a luz da Biná, da compreensão da luz divina, e dentro de lá tem o externo da sabedoria, como a gente foi falando, né, vai descendo, que o nome de Chokhmah, ele mostra a fonte do intelecto, né? A fonte do entendimento. Por isso que o Zohar fala que a Torá ela saiu da Chokhmah. O que quer dizer? A Chokhmah ficou. A Torá saiu da Chokhmah. Porque a parte que revelou não tem aquela essência toda da sabedoria. Como a gente sabe que os motivos das mitzvot não se revelaram. Quer dizer, a Chokhmah, a sabedoria em si, ela é essencial, é acima da compreensão. Ah, é verdade que em alguns lugares é explicado pra gente os motivos das mitzvot, a gente entende alguma coisa, mas isso não é tudo. A gente só está entendendo uma partezinha. Aqui não está tudo, não é o todo o motivo da mitzvah, aquilo que a gente entendeu. E sim, dentro disso tem coisas muito mais profundas acima da nossa compreensão. Isso é Chokhmah. A palavra Chokhmah representa a essência do entendimento. Binah é animevin, eu entendo. Chokhmah é acima do entendimento. Então, são coisas que não estão reveladas para a gente. Assim, cada fala que saiu de Deus, profetas que estão escritos no Tanar, as advertências, as histórias, parece coisas simples, mas tudo tem uma Chokhmah. A Torá vem da Chokhmah. Até uma historinha da Torá, existe uma Chokhmah, existe um assunto muito profundo aqui que não dá para entender. E por isso que vale a gente ler Torá mesmo sem entender. Leu a Torá escrita, está cumprindo a mitzvah, porque existe uma Chokhmah, existe uma sabedoria. A gente vê isso claramente no assunto de Kri e Ktiv, da maneira como se lê e a maneira como se escreve. Tem algumas partes na Torá que está escrito de uma maneira e se lê de outra. Por quê? A maneira que eu leio é o que eu entendo, é o que está se revelando para mim. A maneira escrita vem representar que existe uma coisa assim a mais. Você não lê aquilo, você não tem acesso. Você escreve ali, você não tem como entender, você não tem como ler, você tem como só escrever. Só dá para expressar isso na ação, mas não dá para você ler na sua boca, porque não dá para você captar. A mesma coisa, as letras grandes que tem no Tanar, né? No Shema, por exemplo, tem letras que estão maiores em várias partes. Por quê? No sentido da palavra, quando eu leio a palavra, é a mesma coisa. Quando eu leio, é a mesma coisa. Mas na escrita tem uma letra grande, uma letra média, uma letra pequena, para mostrar que tem, né, revelações especiais, coisas de mundos elevados que estão ali, que não dá para se manifestar na letra, na leitura. Então,
só para concluir essa ideia, os Arizal, os cabalistas, estão explicando a lógica do que eles conseguem explicar em níveis muito elevados, porém isso aquilo não se revela, são níveis muito elevados que não se revelam, igual que eu estudo a Torá, eu entendo a Torá, mas tem muita coisa acima que a gente não compreende, que é a própria Chokhmah acima da nossa compreensão.